Olá, meu nome é Lara Bessa e na Sexta Metabólica de hoje vamos falar sobre tratamento medicamentoso da obesidade e drogas injetáveis. O tema da minha aula é tratamento medicamentoso da obesidade, no caso falando especificamente dos tratamentos com as drogas injetáveis, tá? Vou falar um pouquinho rápido. Não tenho conflito de interesse para essa apresentação, essa é a nossa agenda, vou tentar ser bem breve. Primeiro que são os hormônios incretínicos, são os hormônios liberados pelas células do trato gastrointestinal, que estimulam a liberação de insulina a partir do consumo de nutrientes, né? A gente tem o GLP-1, os mais famosos, né? O GLP-1 e o GIP. O GLP-1 é um peptídeo tipo glucagon 1, que é secretado pelas células L do íleo e do cólon, e o GIP, que é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que é secretado pelas células K do duodeno e parte proximal do jejum. A gente tem receptores GIP e GLP-1 em vários órgãos, em vários tecidos. Alguns tecidos têm receptores só GIP, alguns tecidos têm receptores só GLP-1. Está se falando muito, né, do papel do receptor GIP no tecido adiposo, que não tem receptor GLP-1, por exemplo, tá? E os efeitos deles na ingesta calórica. Bom, está muito mais documentado o efeito do GLP-1 do que o do GIP na ingesta calórica. Existem receptores dos dois no sistema nervoso central, mais precisamente no núcleo arqueado do hipotálamo, e para o GLP-1, né, já está bem descrito o estímulo que o GLP-1 faz nos neurônios Ponky Card e na inibição dos neurônios neuropeptídeo Y e peptídeo relacionado ao GUT. O GIP, a sua ação já é um pouco mais menos descrita, né? Ele foi descrito primeiro até do que o GLP-1, mas o que se vê é que em modelos fisiológicos ele parece ter um papel na ingesta calórica, mas quando você dá doses farmacológicas, né, com um agonismo farmacológico, parece que ele tem um papel em inibição da ingesta calórica e perda de peso e uma associação sinérgica com o GLP-1, certo? Então, aparentemente, o que a gente vê de efeito é um efeito realmente pelo agonismo farmacológico. A ação dele fisiológica seria até um ganho de peso. Então, vamos começar pelos análogos GLP-1, que é a liraglutida, 97% de homologia, e a semaglutida com 94% de homologia. A lira. O grupo de estudos clínicos da lira foram os estudos SCALE. O primeiro, né, foi o SCALE Obesity e Pré-Diabetes, né, que foi um estudo de 56 semanas com 3.731 participantes, todos com um sobrepeso com comorbidade, aqui no caso era hipertensão e dislipidemia ou obesidade, uma idade média que a gente vai ver que é muito semelhante em todos os estudos de obesidade, em torno de 45 anos, o IMC médio todo de 38, alguns são 37,8, mas nesse caso é 38, um peso de 106, a maioria mulheres, 78%, e 61% com pré-diabetes. Eles faziam mudança de estilo de vida, né? Eram orientados com aconselhamento, grupos individuais ou em grupo, né? Aconselhamentos individuais ou em grupo, tanto para aumentar a ingesta, a atividade física, 150 minutos por semana, e para diminuir a ingesta calórica com um déficit calórico aí de pelo menos 500 quilocalorias, tá? E os desfechos primários analisados foram a mudança de peso e a proporção de participantes que atingiram a perda maior que 5%, que é o critério para o FDA falar em eficácia em tratamento de obesidade. Você tem que ter um ganho de perda de peso maior que 5% em relação ao placebo, né? Você tem que ser superior ao placebo em 5%. E os secundários, mudança de IMC, circunferência abdominal, glicemia. E a análise estatística aqui foi a Last Observation Carry Forward, que é um método em que você pega a última análise e considera que o paciente na última visita manteve aquela última visita até o final. Então, você meio que pode melhorar os desfechos, certo? Pode ter um desfecho mais positivo para o grupo ativo, tá? Completaram um trial em torno de 79% no grupo lira e 64% no placebo. E a gente vê realmente uma perda de peso superior do grupo lira em relação ao placebo, mas com uma média aí de perda de peso de 8% no grupo lira e 2,6% no grupo placebo. Uma reversão para normoglicemia quase de 70%, 69% no grupo lira. E aí, quando a gente vê o gráfico de barras, a gente vê que atingiram 5% de perda de 63%, 10% 33% e 15% 14%, tá? Então,
é interessante a gente ver esse gráfico, porque quando a gente vê a evolução das drogas para a obesidade, a gente vai vendo que os gráficos vão se somando e o percentual de participantes nessas barrinhas também vai se somando conforme o método fica mais eficaz, tá? Então, 14% perdeu mais de 15% do peso. E os desfechos secundários, a gente viu melhora de pressão, tanto sistólica quanto diastólica, um aumento de frequência cardíaca, porque tem receptores de LP1 no coração, colesterol total uma queda, LDL uma queda, HDL aumento e triglicerídeo e experiência abdominal uma queda. Lembrando que foram excluídos pacientes com diabetes, foram excluídos pacientes com NEM2, com aumento de calcitonina, que já tiveram pancreatite, pacientes com insuficiência renal, né? Pacientes que já fizeram bariátrica, que tinham histórico de uso de medicações que alteram o peso. Isso aqui é um padrão para todos os estudos para a obesidade. Então, basicamente, você exclui esse tipo de paciente. E os efeitos colaterais, né, foram prevalentes, né, 83% no grupo Lira, principalmente náuseas, vômitos, constipação e diarreia, principalmente nas primeiras semanas, são as semanas de escalonamento, e também os efeitos colaterais relacionados à vesícula biliar, colelitíase, né, e tiveram casos de pancreatite, principalmente pancreatite biliar. Saíram do estudo por causa dos efeitos colaterais quase 10% no grupo Lira, efeitos colaterais graves 6%, não teve aumento de calcitonina no segmento, lembrando que foram excluídos os pacientes que tinham história de NEM, de carcinoma medular. Houve um aumento da frequência cardíaca, mas não com um aumento de arritmias e um leve aumento de hipoglicemias. Então, a Lira é um injetável diário, você começa com 0,6 e vai aumentando semanalmente 0,6 em 0,6 até a dose de 3. Então, o escalonamento da dose demora 4 semanas. E é liberada para obesidade, tanto em adultos quanto adolescentes com mais de 12 anos e diabetes. Então, vamos para a SEMA. O grupo de estudos da SEMA foi o grupo de estudos STEP, vários STEPs, né? E vamos falar primeiro do STEP 1. Foram 1.900 participantes, 68 semanas de duração, uma randomização 2:1, também obesidade ou sobrepeso com comorbidades, que aqui no caso era hipertensão, dislipidemia, sarros ou doença cardiovascular, idade média bem semelhante, 46 anos, 74% mulheres, peso inicial bem semelhante, 105, IMC de 37, 38, né, 37,8, e 75% tinha alguma comorbidade. Aqui, 43% tinha pré-diabetes. Eles fizeram uma análise de subgrupo para ver composição corporal com um DEXA, e aqui também tinha mudança de estilo de vida com aconselhamento, tanto para atividade física, 150 minutos por semana, quanto para a realização de déficit calórico. Foram excluídos, né, mesma coisa, pacientes com diabetes, pancreatite prévia, uso de medicamentos para tratamento da obesidade, insuficiência renal, e os desfechos primários, percentual de peso perdido, e os participantes que atingiram a perda de mais de 5% de perda de peso, né. Os desfechos secundários, eles também analisaram, além dos usuais, coerência abdominal, pressão e tudo, eles analisaram função física e qualidade de vida, e aí fizeram aquele análise de subgrupo para composição corporal. 2 métodos estatísticos, o primeiro que é Treatment Policy Assessment, que é um método como se fosse o tradicional Intention to Treat, todo mundo que entra no estudo foi analisado. O segundo método, que é o Trial Product Assessment, que é uma análise que é parecida com o da Lira, né, que é você analisar quem estava em tratamento. Então, você pega a última análise do paciente e mantém como se fosse até o final, você não considera que ele pode ter parado o uso ou que você não tem informações sobre ele no final. E completaram um trial de 94%. Só para falar dessas análises, porque sempre que você analisa Intention to Treat, você vai ter um desfecho mais parecido com a realidade, porque tem pacientes que param de usar, né, que se perdem no estudo, que não voltam, e quando você analisa pela segunda forma, você vai, como na Lira, pode exacerbar o efeito, você pode ter um desfecho mais positivo, tá, para o grupo ativo. Então, a perda de peso média, quando a gente vai para o Intention to Treat, no final de 68 semanas, foi de 14,9% para a SEMA e de 2,4% para o placebo. Então, quando você lembra da Lira, né, 8%, aqui a gente tem no final de 68 semanas, 14,9%.
certo? Quando você vai para outra análise, que é como se você mantivesse todo mundo utilizando, esse efeito já é até exacerbado, né? Fica 16,9%. Então, realmente um poder superior ao da liraglutida. E aí, quando você vai para o gráfico de barras, antes na lira a gente viu que só vai ir até 15%, né? E aqui a gente já inclui outra barra, que é a de 20%. Na lira, 15% era 14,4%. Né? Aqui 15%, 50%. E para 20% de perda de peso, a gente tem 32% dos participantes. Né? Reversão para normoglicemia em 84% dos participantes. Diferença em insuficiência abdominal, IMC, PA sistólica e glicada, né? E melhora nos questionários de qualidade e função física. Na análise de composição corporal, eles viram, foram só 140 participantes, né? Viram uma redução de gordura total, gordura visceral e também de massa magra total, mas com um aumento da proporção de massa magra. Então, todo mundo perdeu tudo, mas perdeu mais gordura do que músculo. Os efeitos colaterais bem semelhantes, né? Do efeitos de trato gastrointestinal, náuseas, diarreia, vômitos, constipação, que são bem mais prevalentes no período de escalonamento de dose, né? Descontinuação aqui de 7% no grupo SEMA e também efeitos relacionados a alterações de vesícula biliar, como colelitíase, mais prevalente no grupo SEMA do que placebo, e também pancreatite, tá? Lembrando que teve aquele aumento da frequência cardíaca, que já era visto na lira, se mantém esse efeito na SEMA, mas não parece ter trazido nem nada negativo do ponto de vista cardiovascular, como eu vou mostrar no SELECT, né? E nem aumento de arritmia, certo? Aqui é o STEP 5, só para mostrar o STEP 5 é a continuação do STEP 1. É só para mostrar como ficaram depois de 104 semanas, para a gente ver que realmente se mostrou eficaz no decorrer desse tempo. Então foram menos participantes, né? O STEP 1 eram bem mais, agora é um subgrupo que se manteve em acompanhamento, só de 304 participantes. E a gente vê, né, que terminou o STEP 1 com 68, com 104 realmente a perda de peso se mantém. Né? Então, no final das 104 semanas, foi em torno de 15,2% para SEMA e 2,6% para placebo, então bem semelhante ao que a gente tinha no STEP 1, né? Com uma perda de peso de mais de 5% e 83% dos participantes. Também redução de insuficiência abdominal, pesagem sistólica e a reversão de pré-diabetes aqui chegando a quase 80%, com 79,7% para SEMA. Aí o que é legal desse estudo é o gráficozinho aqui dos efeitos colaterais. Então mostra que os efeitos colaterais realmente são mais pronunciados no começo, principalmente náuseas e diarreia, né? A constipação já é uma coisa que se mantém mais estável, certo? No decorrer do tempo. Mas a náusea realmente bem mais no começo, que é o que é mais relatado, né? O percentual de náuseas é o maior. E também mostrou efeitos em vesícula biliar, como nos estudos anteriores. E eu vou falar rapidamente do SELECT, né, que foi o estudo de segurança cardiovascular da semaglutida. Esse estudo é muito importante, a primeira droga que realmente viu redução de evento cardiovascular em pacientes com obesidade, né? Então, foram 17 mil randomizados, em torno de 45 anos, mais de 45 anos, e todos com doença cardiovascular prévia. Ou IAM, ou AVC, ou DAOP, e pelo menos com um IMC de sobrepeso. Foram excluídos aqui diabetes, foram excluídos pacientes com insuficiência cardíaca classe 4 e DRC classe 5 ou em hemodiálise. Baseline, a gente vê com uma idade superior aos outros estudos, então que é a média de 61 anos, enquanto nos outros é em torno de 45 para obesidade. Aqui um percentual maior de homens, 72%. O IMC mais baixo, de 33, que quando a gente vê só em obesidade em torno de 37, 38%. 64% de diabetes e mais de 3/4 já tinham tido IAM, 1/4 IC, 90% usando estatina, antiagregante 86%, beta-block em 70%, BRA 75% e ECA em 29%. E o follow-up foi de 39 meses. Completaram o trial 96%, né? E o desfecho primário era o triplant MACE, morte por doença cardiovascular e a MAVC não fatal. Aqui, a análise de desfechos era uma análise hierárquica. Primeiro, você analisava se tinha tido
realmente estatisticamente significante no primeiro desfecho primário, no desfecho primário, né, que é o 3-point MACE, e se fosse estatisticamente significante, você passava para a segunda análise, que aqui era de morte cardiovascular. Se fosse estatisticamente significante, passava para insuficiência cardíaca. Se fosse estatisticamente significante para morte por qualquer causa. E no caso, ele foi realmente estatisticamente significante para o MACE, né, 66,5% em sema e 8% em placebo, que dá um hazard ratio de 0,8, que dá uma redução de risco de 20%. Mas quando vai passar para o segundo desfecho, foi morte cardiovascular, não foi estatisticamente significante. E por isso não foi analisado IC e nem foi analisado morte por qualquer causa, certo? E a perda de peso na semana 104 foi de 9,3% no grupo SEMA e menos 0,8% no placebo. Esse é um dado super legal, porque esse não é um estudo para obesidade, esse era um estudo para avaliação de realmente desfecho cardiovascular. Então, mesmo em pacientes com alto risco cardiovascular, que não foi orientado mudança de estilo de vida, a perda de peso no final de 104 semanas foi em torno de 9% no grupo semaglutida, o que foi um ótimo resultado, né? Porque você não estava realmente orientando perda de peso nesses pacientes, certo? E é um grupo de pacientes que até você teria dificuldade em fazer uma atividade física mais intensa, né? Porque é um grupo realmente de muito alto risco cardiovascular. Mas mesmo assim, você teve redução de MACE. E aí, redução em glicada, de pressão e de colesterol também. Os efeitos realmente adversos foram principalmente trato gastrointestinal e relacionados à vesícula biliar, como a gente já tinha visto. A descontinuação aqui foi até um pouco mais importante, 16% no grupo SEMA. Tá? Não teve diferença nem para neoplasia, nem pancreatite. Aqui só um compilado dos estudos STEP, né? O STEP 1 que eu já mostrei, o STEP 2 era com diabetes, o STEP 3 é com modificação mais intensa de estilo de vida, o STEP 4 foi um estudo que também foi realizado para tirzepatida, né, que você fazia semaglutida na primeira fase e depois você suspendia e via como é que era o reganho desses pacientes, né, o que acontecia. E aí mostrou, né, quem continuou com a semaglutida continuou com a perda de peso e quem mudou para placebo teve um reganho, né. Então mostrando que realmente sem a utilização da droga você tem um reganho. Aqui só lembrando que teve os ensaios Step Up, que foi com a SEMA com a dose de 7,2%, que a gente tem uma perda de peso superior acima de 2,4%, né? Chegando aí a 18,7%. Então, realmente mostrando uma superioridade em relação acima de 2,4%. Então, de 15,6% para 18,7%. Que aí a gente vai falar mais lá na frente, quando eu vou mostrar a tirzepatida, que pode dizer que é um pouco semelhante à da tirzepatida, certo? Então, com a dose de 7,2. Ainda não está comercializada essa dose, né? Mas tem a previsão de si. Então, injetável semanal com início de 0,25, você vai aumentando a cada 4 semanas, então o escalonamento de dose demora mais tempo aqui, é de 16 semanas, até 2,4 miligramas. Está liberado para obesidade, adulto e adolescente com mais de 12 anos, diabetes e no diabetes principalmente para evolução de doença renal crônica, que a gente tem uns trabalhos de SEMA em diabetes nisso, foi aprovada essa semana para a MESLOD e para a prevenção de eventos cardiovasculares, tá? E aí vamos passar para os duais com os agonistas GIP e GLP-1, que a gente tem a tirzepatida, que é um peptídeo sintético com duplo agonismo, GIP e GLP-1, maior afinidade GIP do que GLP-1, e o que a gente vê nos trabalhos é que realmente a ativação do GIP atua sinergicamente ao GLP-1. Essa é a molécula, e o grupo de estudos da tirzepatida são os estudos SURMOUNT. Então, o SURMOUNT-1 foi com 2.500 participantes, 72 semanas, que a fase de escalonamento é mais longa do que da SEMA. Também pacientes com obesidade ou sobrepeso com comorbidade, aqui mesma coisa da SEMA, hipertensão, dislipidemia, SARS, doença cardiovascular. Aquela mesma coisa, IMC médio de 38, uma idade média aqui de 44,9, né, 45 anos, maior percentual de sexo feminino, o que realmente difere mais era o SELECT, né?
né? 40% de pré-diabetes e 86% completaram o trial. Também realmente houve orientação de mudança de estilo de vida, como nos outros estudos para a obesidade. Desfechos primários, né, principalmente a mudança de perda de peso e a redução de mais de 5% de peso perdido, que é aquele desfecho importante para aprovação no FDA, e o percentual de peso perdido aqui em 10, 15, 20%, e aqui também teve uma análise de subgrupo para a composição corporal com 255 participantes com avaliação por DEXA. Também tiveram duas análises estatísticas, a gente vai ver que na primeira realmente é a tipo intention to treat, que você tem um desfecho um pouco mais parecido com a realidade, e a segunda você vê um desfecho um pouquinho melhor, como nos outros estudos. E aí, o que a gente viu, né? No final da semana 72, né? Quando a gente vê tirzepatida 15 miligramas, foi 20,9% de perda de peso, né? De 5 miligramas, 15%. O que já é bem parecido com o que a gente teve com SEMA de 2,4, né? Então, TIRZE com 5, o desfecho foi bem parecido com SEMA 2,4. 10 miligramas, 19 e 15, 20,9% em comparação a 3,1% do placebo. E aí, quando a gente vai para o gráfico de barras, aí a gente tinha na Lira, né, até 15, na SEMA até 20, e aqui na TIRZE a gente está vendo mais de 25% de peso perdido, né, com realmente um percentual, você lembra da Lira, de quando você via para 15%, era 14,4% dos participantes que atingiam essa perda. Aqui em 15%, a gente tem 70% dos participantes atingindo essa perda de peso com acima de 15%, certo? Então, realmente é uma potência bem superior. E aí, 36% perdendo mais de 25% do peso perdido com acima de 15 miligramas, certo? E aí, mudando os desfechos secundários, né? E a diminuição de circunferência abdominal. E esse gráfico é bem legal, né? O gráfico em cascata, que mostra que no placebo, né? Você vê uma redução de perda de peso bem inferior, muita gente, né? 33% não perdendo nada e até ganhando peso. Mas quando você vai para a TIRZE 15, você vê que ainda tem participantes que até ganharam peso. Então, a resposta não é 100%. Você vê que o percentual realmente de 97,7% perdeu alguma coisa, tá? Mas 2,3% não perderam nada de peso e até ganharam. Então, realmente, a potência está aumentando, mas ainda existe aqueles participantes, aqueles pacientes que são não respondedores, certo? Ainda temos esses. E aí uma diminuição de pressão sistólica, triglicerídeo, LDL e a reversão, a reversão do pré-diabetes em 95% dos participantes e uma melhora do questionário de qualidade de vida, né, e função física, o SF-36, que é o padrão, né. Na análise de composição corporal, também uma redução de gordura, com a hepatite superior ao do placebo e uma relação uma razão massa gorda, massa magra, que diminuiu. Então, perdeu mais massa gorda do que massa magra, tá? De eventos adversos, aqueles mesmos de trato gastrointestinal, náuseas, diarreia, constipação, vômitos. Aqui o percentual de náuseas foi um pouquinho inferior ao da SEMA, que era em torno de 40%, aqui 33%, mas uma diferença pequena. E aqui começou a ter uns outros efeitos que a gente não via tanto no estudo da SEMA. Alopécia, certo? De 5,7% e uma reação no sítio da injeção, que a gente vê muito mais com a tirzepatida do que com a semaglutida, em 4,6%, tá? Também um efeito maior em vesícula biliar, então alguns participantes tinham colecistite, né? E aqui o gráficozinho dos efeitos colaterais, que a gente vê que realmente é mais prevalente no começo, na fase de escalonamento de dose, e depois vai diminuindo, tá? Então, 4 casos de pancreatite e descontinuação em 6,2% nos participantes no grupo TIRZE 15 miligramas. Então, o aumento da frequência cardíaca, que a gente já via com a SEMA, se mantém, realmente um aumento da frequência cardíaca. Teve um leve aumento de amilase, mas a pancreatite foi principalmente de causa biliar, tá? E aí eu vou falar um pouquinho da extensão do SURMOUNT-1, porque nesse estudo foi avaliado principalmente a redução do pré-diabetes. Então, aqui foi um estudo de 176 semanas, com 17 semanas sem tratamento, então 193 semanas no total, então
muito longo, né, o estudo, e a análise era principalmente para avaliação de percentual de mudança de peso e evolução para diabetes no final dessas 176 e 193 semanas. Também duas análises estatísticas, e aí a gente vê que a perda de peso é mantida nessas 176 semanas, né? No final das 176 semanas, que é o grupo que ainda estava em tratamento, você teve 19,7% de perda de peso com 15 miligramas de TISE, que é muito semelhante ao Surmount 1, né? Sem ser a extensão. E na evolução de pré-diabetes, apenas 10 participantes do grupo tisepatida evoluíram para diabetes e 36 participantes no grupo placebo, o que dá um hazard ratio de 0,07. Então, redução de risco de 93%, né? Então, realmente é uma redução de risco muito importante, mostrando o papel em realmente redução de risco para diabetes nessa população. E aí, só mostrando o hazard ratio. E o grupo de estudo Surmount, um que foi o que eu falei, o 2 que é com diabetes que eu não mostrei, o Surmount 3, que eram os participantes que eram randomizados para mudança intensiva de estilo de vida, então você tinha esse a mais da mudança extensiva de estilo de vida, e o Surmount 4 era a mesma coisa do Step 4, que você fazia uma fase com tisepatida no começo, depois você suspendia e via evolução. No placebo você tem um reganho, na continuação da tisepatida você tem uma manutenção de peso perdido aí. O placebo reganhou, mas não chegou ao basal, mas a gente está falando só no estudo de 88 semanas, tá? Quando a gente vê estudos mais longos, a gente vê realmente que os participantes tendem a ganhar até 50% do peso perdido no primeiro ano, né? E o Surmount 5, que é a comparação TISE e SEMA, é um estudo de fase 3, 72 semanas, mesma coisa, maior percentual de mulheres, 44 anos, um IMC aqui de 39, menos parecido com o de 38 anterior, tempo de diabetes aí de 16 anos, né? E a avaliação aqui de percentual de peso perdido da semana 72 e os desfechos secundários, o percentual de peso perdido em 10%, 15%, 25% em mudança de circunferência abdominal, e 85% completaram. E aí, na análise, a gente vê realmente que a tisepatida perdeu muito mais do que a semaglutida, né? Em 72 semanas, 20% de perda de peso com TISE, e aqui em semaglutida, 14,7%, aqui sema, 2,4%. Né? Se a gente lembrar do Step Up, né? A sema no Step Up perdeu 18,7%, então, assim, lembra a da TISE, né? Então, fica um pouco mais semelhante à tisepatida, a de 7,2%, certo? Então, realmente, no gráfico de barras, a gente vê que 25% de perda de peso, tisepatida 31, sema 16. Então, uma perda de peso superior na tisepatida. Então, injetável semanal, um início de 2,5 miligramas, um aumento gradual a cada 4 semanas, que vai até 15 miligramas. O escalonamento dura 20 semanas, está aprovada para diabetes, obesidade e para sarros, porque tem um estudo especificamente em tisepatida para sarros. Não mostrei por causa do tempo, mas ela teve redução realmente dos eventos de apneia e hipopneia, então também está aprovada para sarros. E aí vou falar rapidamente dos triplos, né, o quimeras, que é a retatrutida, que todo mundo está dizendo que está usando, mas não está. Eu não acho que é fake news, né? Então, agonista triplo, que é GIP, GLP-1 e glucagon, com uma potência mais potente no receptor GIP, né, 8,9%, e tem artigos em obesidade, diabetes e megalite. Esse é o estudo fase 2 da retatrutida, o fase 3 ainda não foi publicado. O fase 2, né, como era um estudo de fase 2, eles randomizaram para vários grupos, porque eles queriam analisar os efeitos, né, adversos de cada uma dessas doses e o escalonamento de doses também. Então, teve retatrutida 1 mg, 4 mg com dose inicial de 2, 4 mg com dose inicial de 4, 8 mg com dose de 2, 8 mg com dose inicial de 4 e de 12 mg com dose inicial de 2. Então, eles viram como é que ficavam também se você colocava uma dose inicial mais alta ou mais baixa. Aqui, eles fizeram quase meio a meio, uma predominância maior no sexo masculino, porque realmente era para ver mais também segurança, né, dessas drogas. E 81% completaram o trial nas 52 semanas. E só durou 52 semanas, um trial menor, certo?
excluídos os usualmente, né, que a gente já vê, diabetes, doença renal crônica, e também fizeram mudanças de estilo de vida. E vários desfechos secundários. O desfecho primário era perda de peso na semana 24. E aí o que a gente viu aqui na semana 48, né, que era o outro desfecho, né, era a semana 24, na semana 48, a segunda análise, a gente tem uma perda de peso de 17,2% na semana 24, em relação a 1,6% do placebo, e na semana 48, 24,2% com a retratutida 12 miligramas e 2,1% no placebo. Então, a gente vê uma potência superior da retratutida 12 em comparação com a tirzepatida 15, tá? Quando a gente vai para doses menores, uma dose de 8 miligramas da retratutida já tem uma perda de peso de 22,8%, que já é superior à tirzepatida 15 miligramas, tá? E aqui lembrando que é uma análise de 48 semanas, não entra no platô, então provavelmente ainda perde mais, né, como a gente vai ver lá na frente. E o gráfico de barras, né, adicionou mais um percentual de peso perdido, que agora, e até 25%, e agora a gente está falando de perda de peso em mais de 30%. E na tirzepatida, 12 miligramas chegou a 26% de participantes que perderam mais de 30% do peso. Então, realmente, uma perda de peso bem superior, certo? E como eu disse, não atingiu o platô porque é um ensaio com um tempo menor. Desfecho secundário, diminuição de frequência abdominal, reversão para pré-diabetes, mas uma reversão interessante, menor do que o que a gente tinha visto aqui. Será que é pelo efeito do glucagon, né? Pelo agonismo do glucagon? Mas tem um efeito menor de reversão de pré-diabetes, certo? Em relação à semaglutida. E diminuição de LDL colesterol. Aí, quando você vai para o gráfico em cascata, o waterfall plot, a gente vê que na retratutida 12 não teve ninguém que não perdeu peso, né? Todo mundo perdeu peso, né? Então, você vê a potência que a gente está chegando em drogas cada vez mais potentes e realmente com todo mundo perdendo peso, né? Então, 100% de respondedores, aqui eu esqueci de falar, né? 100% de respondedores, mais 5% de perda de peso. Então, a gente está vendo realmente uma droga bem mais potente, tá? E aí, dos desfechos secundários também analisaram pressão, né, que teve uma queda de pressão sistólica e diastólica, e um aumento de frequência cardíaca, que a gente já via nos outros aqui, realmente também se mantém um aumento de frequência cardíaca. Eventos adversos principais, né, mesma coisa, náuseas, vômitos, constipação, aqui um percentual maior de hiporexia, né, relatada do que nos estudos de SEMA e de Lira, certo? 29% de hiporexia e uma fadiga de 10%, tá? Esse é um gráfico só mostrando os efeitos de trato gastrointestinal, que realmente é mais importante no começo, e você vê que quando começa com a dose maior, né, na retratutida de 8 miligramas, que começou com 4 miligramas, teve mais efeitos colaterais. Então, parece ser melhor você começar com a dose menor mesmo e ir escalonando aos pouquinhos, devido aos efeitos colaterais, tá? E aqui teve, realmente, aumento da frequência cardíaca, e aqui também teve participantes com alargamento de QT, pelo uso de Ivonal. Então, usaram dacetrona e ainda tiveram um alargamento de QT. Então, tem um aumento de frequência cardíaca, e aqui, realmente, efeitos colaterais maiores. Ele não relatou, né, mas talvez ele não coloca no artigo, mas talvez foi no grupo que começou com a dose maior e teve mais efeitos colaterais, né? Então usou mais a ondansetrona, né? E um efeito maior de hiperestesia. Eu esqueci de falar que na tirzepatida, no estudo, ele não fala de hiperestesia, no gráficozinho. Mas quando você vai para a bula, tem hiperestesia, certo? E na retratutida, no estudo, no quadro de efeitos adversos, ele fala de hiperestesia, certo? Então, é um efeito colateral que pode acontecer, tá? E aqui, essa semana foi liberado, né? Ainda não está publicado, né? Mas foi liberado os estudos do Triumph 4, que é a retratutida para obesidade, né? E que a gente vê, pelo relato, né, do que foi liberado pela Lilly, uma perda de peso de 28,7%. Certo? A gente não tem um artigo, né, mas eles liberaram esse percentual aí de perda de peso e até colocaram aqui, né, uma barrazinha a mais de 35% de perda de peso
chegando a 23% dos participantes com retratoxida 12, certo? Então, ainda não temos o artigo, mas parece ser promissor. E aí eu vou falar rapidamente de alguns... Gente, como é que eu tô aqui no tempo? Me avisem aí, de hot topics, né? Então, doença ocular e semaglutida. A gente vê muito falando, né, sobre a incidência, né, com o uso de semaglutida, tetizepatida, da neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. Esses dados ainda estão conflitantes na literatura, tem estudos menores que parecem haver algum aumento de incidência, mas nos estudos maiores, as meta-análises, não viu um aumento de incidência, certo? Então, está conflitante ainda isso na literatura. O que parece é que é um grupo de pacientes que já tem um risco inicial maior para essa patologia, que são pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos. É um grupo que já tem um risco maior e que há esse relato, mas não parece ter um efeito causal da semaglutida, certo? Também vi alguns relatos do pessoal comentando sobre degeneração macular relacionada à idade, mas também não tem nenhuma comprovação de um aumento de risco da semaglutida nessa população. Agora, a semaglutida também a gente tem que pensar que ela é segura, né? Degeneração macular relacionada à idade acontece com pacientes mais velhos e a semaglutida é um tratamento seguro para pacientes mais velhos e obesos. Então, a gente está usando também nessa população. Então, a gente não tem esse efeito causal. Meslode, a gente viu que a semaglutida foi aprovada, né, para Meslode, né, tá liberada na bula agora, porque realmente tem o Essence Trial que mostrou uma redução de fibrose hepática com a semaglutida e uma resolução da esteatohepatite. A tizepatida também parece ter um efeito positivo, mas ela não tem um estudo fase 3, ela tem um estudo apenas fase 2, mas na fase 2 mostrou realmente uma melhora de fibrose, mas como não tem uma fase 3, ela ainda não é aprovada para isso, tá? Então acho que no futuro depois a gente vai ter um estudo fase 3 com maior número de participantes. E aí, sobre manutenção a longo prazo, né? Tá se falando muito sobre o uso mais espaçado dessas drogas, né? Na Obesity Week desse ano falaram, o relato aqui falaram sobre o uso de injeções mais espaçadas, então em vez de semanal, a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, e você ir seguindo o paciente e ver se realmente se tiver ganho de peso, você volta para a dose semanal. Se não, você pode deixar essas doses mais espaçadas, que seria uma possibilidade para o uso prolongado, já que a gente está falando de terapêuticos muito potentes, mas também com um custo muito alto, né? E sobre food noise, né? Food noise é aquele barulho, né, que é contínuo, né, aqueles pensamentos contínuos sobre comida, né, que antes a gente não falava muito, porque não tinha muito o que fazer com eles, e agora a gente está vendo que os pacientes relatam melhora de food noise com o uso desses medicamentos, com os análogos GLP-1 e com a tizepatida. Então parece ter realmente um efeito nesse pensamento obsessivo sobre a comida, que é você pensar o que eu vou comer, quando vou comer, como vou comer. Então são pensamentos ruminantes, contínuo sobre a comida, e parece que essas drogas têm um papel nesse caso. E aí também, o que tem muitos estudos muito mais com a semaglutida do que com a tizepatida no uso dessas drogas em pacientes etilistas, certo? Tanto dependência de outras substâncias, mas o que tem mais estudos são com etilistas, né? Então tem estudos do pessoal da psiquiatria e da hepatologia mostrando até diminuição de efeitos hepáticos e morte em pacientes que usam a semaglutida etilistas crônicos. Então, provavelmente para essa população obesa, etilista, é uma ótima droga, tá? Uma ótima droga que já está mostrando realmente um papel, e a gente vê realmente melhora no consultório, e muitos colegas psiquiatras até passando e orientando e encaminhando para o uso, né? Então, resumo, né, só mostrando que a gente está evoluindo para drogas cada vez mais potentes, chegando realmente a uma perda de peso aí até de 30%, que a gente não tinha dados anteriores, né, Sema era até 15%, 20%, e aí com o TIS a gente passou para 25%, e agora retratotida com 30% e até 35% se a gente olhar aqueles dados liberados do TRIUMPH 4.
Então, são drogas que estão sendo cada vez mais estudadas em subpopulações com comorbidades diferentes. Então, para você pensar realmente que a segurança é uma boa segurança, né? Então, você está usando tanto para obesidade quanto para pacientes que têm obesidade com outras comorbidades, tá? E o Surpass CVOT, eu não vou falar, porque era o estudo de segurança cardiovascular da tisepatida com pacientes com diabetes, né? Então, com obesidade ainda não foi publicado, mas no Surpass CVOT você teve não houve redução de risco cardiovascular em comparação a um comparador ativo, que é a dulaglutida, mas não houve inferioridade, então parece ser no mínimo segura, né? De efeitos adversos, falando rapidamente, né, como a gente deve manejar. Náuseas e vômitos, alimentos pouco gordurosos, pequenas porções, várias vezes ao dia, comer com atenção plena, diarreia, evitar alimentos de consumo, evitar alimentos também mais gordurosos, aumentar o consumo de água, evitar laticínios, as gorduras como eu falei, café, constipação, consumo de água. Esse consumo de água é muito importante porque eles reduzem também a ingesta calórica, mas também diminuem a sede. Tanto que teve aquele warning, né, sobre insuficiência renal com os análogos de GLP-1, porque você pode ter insuficiência renal, pré-renal, né, por desidratação. Então é muito importante você orientar, principalmente idosos que já têm um consumo de água realmente inadequado. Aumentar a ingesta de fibras na constipação, exercício físico e uso de medicamentos se necessário. Da fadiga, garantir um aporte de proteína básico para esses pacientes. Muito importante um acompanhamento nutricional, né? Esses pacientes ficam realmente inapetentes e eles podem acabar consumindo muito pouca proteína. A gente vê uma melhora, né, do efeito da fadiga com o consumo de proteína. Tem que checar a deficiência vitamínica, tanto para fadiga quanto para alopécia, nos pacientes que perdem mais peso, né? A gente sabe que essa redução de peso é às custas de uma redução de ingesta calórica, então a gente tem que ficar atento para a deficiência vitamínica nessa população. E realmente falar sobre exercício resistido, a prática de musculação é muito importante, tá? E acho que é isso, né? Deixa eu ver. Perioperatório. Gente, o perioperatório tá uma confusão, porque o que a gente tem até agora é a orientação da SBD com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia desse ano, né, publicado na diretriz da SBD, que tinha mudado a orientação em relação ao ano passado. Há umas 2 semanas, muita gente comentando que tinha mudado, que a SBA tinha liberado uma nota, voltando ao que era antes, mas assim, eu não achei essa nota em canto nenhum. No site da SBA eu não achei. Pedi para vários anestesistas, eles não acharam essa nota. Então eu não sei se essa nota saiu e eles tiraram. Se alguém souber, me conta. Mas o que tem até agora, realmente, para a gente checar, é essa orientação da SBD de agora de agosto, certo? E o que ele diz é que os pacientes sem estabilidade terapêutica ou os fatores de risco para broncoaspiração, você poderia parar a lira um dia e semaglutida e tirzepatida 1 semana. Mas quais são os fatores de risco para estase gástrica? Diabetes, especialmente com complicações ou comorbidades, tá? E aí, praticamente todos os pacientes com diabetes, né, que têm obesidade, você vai ter que parar realmente com um tempo maior. E doses estáveis a mais de 12 semanas, o que ele coloca é uma manutenção de intervalo habitual. O que seria mais ou menos isso, sim. Essa orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes, da SBA, ele meio que diminuiu o tempo de parada para todo mundo. Porque, assim, quando você vê 1 semana sem sema e tisa, é justamente 1 semana a utilização. Então, para mim tá mais ou menos igual. E aí, o que ele diz é que se você tava com 12 semanas de utilização estável e você não tem os fatores de risco, você poderia colocar a droga no intervalo habitual. Mas eu acho que ninguém vai aplicar no dia do procedimento, né? Então, todo mundo vai ter um intervalo aí mínimo de 1 semana. E aí, preparo para a cirurgia, que é muito bem orientado, uma dieta líquida de 24 horas para diminuição do resíduo e o jejum de 8 a 12 horas.
A dieta líquida parece ser o mais importante, né? A dieta líquida em 24 horas e, se possível, utilizar o ultrassom point of care para ver resíduo gástrico, tá? E é isso, a obesidade é uma doença crônica, complexa, multifatorial e recidivante, e a gente está vendo realmente um grande avanço na terapêutica nos últimos 10 anos, mas o acesso realmente ainda é uma grande barreira. Obrigada.